Fala galera, tudo certo? Estamos aí ao vivo para a nossa primeira live da semana de aquecimento aí para a semana, né, da imersão calculista da SCA que vai acontecer a partir do dia 18 de abril. E a gente vai fazer nessas 2 semanas que antecedem aí as lives de aquecimento para a nossa semana. Quero perguntar primeiro para vocês estão me ouvindo bem? Tá bom aí o som e tal? O áudio tá bacana? Tá, agora tá chegando aqui as respostas, beleza então, bom saber. Então a gente vai começar hoje a nossa sequência de lives aí da imersão calculista da SCA. Então a gente vai ter nessa semana um cronograma bem bacana aí de lives. Nessa semana a gente vai falar sobre, hoje, com o pessoal da Otus Engenharia, sobre compatibilização e coordenação de projetos em BIM. Então a gente vai falar sobre como funciona a coordenação, como funciona a compatibilização de projetos, o que é coordenação. Muitas pessoas pode ser que não saibam o que é a coordenação de projetos em BIM. Então a gente vai começar a falar sobre isso hoje. Amanhã a gente vai ter uma live com o Henrique, da Engenharia Diagnóstica, para conversar sobre a relação de desempenho e durabilidade que a norma de desempenho, a 15575, pede para a gente, mas ela confronta a 6118 de estruturas em alguns pontos. Então esse é o tema da nossa live de amanhã. Na quarta-feira a gente vai ter uma live com a AutoQI sobre a importância de fazer projeto estrutural em BIM. Eu vejo muita gente aí, às vezes até uns influencers aí de engenharia falando que o projeto estrutural não precisa ser feito em BIM, que só precisa o arquitetônico, mas é algo totalmente sem nexo. Então quarta-feira a gente vai fazer uma live com a Michelle da AutoQI para falar exatamente disso, a importância do projeto estrutural ser feito em BIM. Na quinta-feira com o Danilo Lorenzetto, o homem, o mestre das paredes de concreto, e a gente vai falar com ele sobre paredes de concreto e pilares parede. Então, como é que funciona as formas? O Danilo é um cara que ele é especialista nessa área, ele chega a prestar consultoria para construtoras aqui de Balneário Camboriú, grandes construtoras, sobre formas, sistema de forma para pilares parede, por exemplo. Então, a gente tem ali obras esbeltas, 80 pavimentos. Como é que funciona a forma para um pilar parede e subindo 80 pavimentos? Então, como é que funciona esse sistema? A gente vai conversar a partir de quinta daí com o Danilo. E na sexta, a nossa última live dessa semana, que é com o Juliano. O Juliano é da AutoQI também, é engenheiro da AutoQI de desenvolvimento de software, responsável pelo Eberic, um dos responsáveis pelo Eberic. E a gente vai conversar na sexta com o Juliano sobre dúvidas do Eberic. Então, como fazer o projeto estrutural no Eberic da melhor forma, dúvidas sobre forma de lançar, sugestões para o Eberic também evoluir, porque nós também somos usuários e temos muitas sugestões. Tudo isso aí a gente vai conversar essa semana. Então o Arthur já está aqui, o Arthur da Otus Engenharia, e eu vou convidar o Arthur a conversar comigo agora. Vamos esperar aí ele aceitar. Oi, Grande Nivaldo, boa Arthur, tarde. tudo Me ouvindo bem certo? aí? Tô te ouvindo bem, cara. Deixa o Tudo pessoal certo por responder se aí. para eles está bom também, mas acho que está bom aí. O áudio tá bacana. Show. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Nivaldão. Muito obrigado pelo convite. Mas Espero aí que a na gente possa Otus, ó, contribuir bastante. Estamos aqui, ó. daí pra. Merchanzinho sempre, hein? Claro, Arrasta pra cima. exatamente. Ô, Arthur, é o seguinte, já dei aquela introdução lá, né, sobre. Tem até um áudiozinho meu lá no feed falando que vai ser a nossa live e tal. Mas, assim, primeiramente, vamos conhecer melhor a Otus. Fala aí, se apresenta, fala um pouco de ti e um pouco da Otus aí, para o pessoal que não conhece poder conhecer aí. Show de bola, Nivaldo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Arthur, então, sou engenheiro civil. Sou formado aqui na Federal de Santa Catarina, estudei aqui em Florianópolis. Sou um dos diretores da Otus Engenharia. Como o Nivaldo já antecipou, então nós trabalhamos num processo de gerenciamento, coordenação e compatibilização de projetos focados no mercado imobiliário, que é bem o nicho que tive o prazer de encontrar o Nivaldo aí nesse mercado e por isso a gente chegou aqui.
E, pessoal, é muito legal, né, que o Livaldo já trouxe ali. Muitas vezes a gente não sabe muito bem o que é, né, a coordenação dos projetos em PIM, a diferença para compatibilização, gerenciamento de projetos, tudo é uma coisa, não é, como que funciona, né? Já posso começar as introduções? Se tu quiser, pode falar aí, então, ó, qual que é a ideia? Show. Muita gente não sabe o que é coordenação, porque assim, a gente escuta, vamos compatibilizar os projetos, o fulano faz projeto em BIM, vamos compatibilizar os projetos? Vamos compatibilizar os projetos. Beleza, até aí tudo bem, né? Famoso Clash Detection lá e mete ficha, né? Mas a questão não é a compatibilização só. A questão é o que é coordenação também, porque não é só compatibilização, né? É a questão de coordenação de todas as disciplinas envolvidas. E vocês, é bacana que vocês entram desde lá no começo com o cliente a saber montar um contrato e o que esperar, o que ser entregue. Tu vai falar isso aí um pouquinho agora, mas então a ideia é explicar, começar do começo, né? Antes de compatibilizar um projeto, o projeto tem que ser feito. Então, antes de fazer, a gente tem que já começar com a parte de coordenação. Então, explica para a gente aí o que é a coordenação dos projetos em BIM, que é a especialidade de vocês, a especialidade da casa. Perfeito, Nivaldo, perfeito. Pessoal, eu gosto de usar a alusão da bonequinha russa. É algo que eu tirei da minha cabeça um dia, tentando explicar aqui entre nós, né, entre os sócios, como que a gente ia diferenciar o escopo da coordenação, da compatibilização e do gerenciamento de projetos no geral. Então, eu costumo dizer que o gerenciamento de projetos, como a gente vê no guia PMPOC, das boas práticas de gestão de projetos, que tem lá do PMI, para quem não conhece, é o Project Management Institute, que ele institui, né, as boas práticas, procedimentos, processos de gestão de projetos. Então, ele é a bonecona maior. Então, lá a gente vai estar gerenciando. Quando eu coloco o projeto aqui, eu falo o escopo projetos técnicos. Então, o desenvolvimento de um produto imobiliário, dos projetos, arquitetura, estrutura, instalações, orçamento, planejamento, até um liberado para obra. Então, nesse caso, a gente teria que estar gerenciando custos, riscos, escopo, cronograma, integração, cada um dos pilares do gerenciamento de projetos. Por fins contratuais, Nivaldo, você deve saber mais que eu ainda, a gente busca não colocar, fazemos gerenciamento de projetos em BIM, para não ter mas e gestão de risco, e gestão de não sei o quê? Então tá, a gente faz a coordenação de projetos em BIM, que é mais uma camada, tá, e gerenciamento, que dentro tem a coordenação. Então, na coordenação BIM, quando você olha na teoria, o coordenador, ele coordena as entregas, o gerenciamento das pessoas, dos stakeholders, da integração entre o escopo, entre o que foi prometido ser entregue, que o gerente, né, entre aspas, faz esse planejamento. Mas a nossa coordenação BIM hoje, diferentemente da compatibilização apenas, a gente tem um processo dentro dela que é a compatibilização. A coordenação de projetos em BIM, ela engloba todo esse escopo de organizar as entregas de projetistas, entrar em contato com todos eles para entender, né, primeiramente, qual que é o seu contrato? Nivaldo, como são as suas fases de desenvolvimento do projeto estrutural? Começa com as pré-formas, depois vamos fazer uma validação, você tem que validar os furos antes, hein, Arthur? Antes de eu fazer o detalhamento. Registro aqui, né, Nivaldo? Exatamente. Vamos chegar lá daqui a pouco. Exato. Então é muito legal, que você tem que entender o escopo de cada um. Pessoal, vocês que fazem projeto estrutural, a grande maioria, que está entrando no mercado imobiliário, que a gente gosta de ver casa, prédio, comercial, etc., você vai ver que não se tem muita documentação, muita preocupação com planejamento de um projeto. Simplesmente alguns clientes, né, não falando mal, mas é cultura, imagina que o projeto é só um produto, é uma entrega. Vou comprar um projeto estrutural, tem arquitetura estrutural, complementares, né? Eu não gosto de complementares, também projeto de engenharia, mas é a palavra do mercado. E acaba por si só, comprei, alguém tem que compatibilizar, né? Ver se está tudo encaixando, tudo certinho, vou executar. Não estou muito preocupado em desenvolver isso. Mas a coordenação de projetos, começando ali por empreendimentos verticais, maiores, né? Tem a necessidade latente ali, né? De se ter um desenvolvimento ordenado desses projetos, a gente começa a olhar para esse lado. Então, começa a olhar com os projetistas como parte, né? Uma parte essencial, cada um é uma parte essencial do todo. Qual que é o objetivo da gente coordenar os projetos? Desenvolver o melhor produto para ser executado na obra. Olha só, uma coisa importante que tu falou aí, ó, para o pessoal que às vezes, né, as coisas às vezes, sabe assim, quando a gente é contratado, às vezes as coisas ficam muito subentendidas. Subentende-se que o fulano vai fazer a compatibilização disso. Subentende-se que o projeto é assim. Às vezes, quando tu é contratado para fazer um projeto, seja estrutural, hidro e tal, se tu não tiver bem claro para o cliente o que tu vai entregar, o cliente vai estar esperando algo que tu não vai entregar
e ele não sabia que tu ia entregar, que tu não ia entregar, né? Uma coisa muito comum é, por exemplo, o projeto de fundação quando a gente fala de estrutural. O projeto estrutural, tanto que muita gente me pergunta, mas a ART de projeto estrutural, quando tu vai lá preenche ART, projeto da estrutura de concreto armado, ela não entra sapata e ela não entra estaca. A ART de projeto de estrutura de concreto, ela é exatamente do pilar de arranque para cima. Então entra ali um bloco de fundação, se for estaca, mas não entra dimensionamento da fundação profunda. E o cliente muitas vezes não sabe disso. E a gente tem que falar para o cliente. Porque o cliente ele espera uma coisa e ele não vai ter se tu não deixar claro. Então, a parte de compatibilização de projetos é somente um detalhe de um todo em que, por exemplo, vocês fazem essa organização. Isso é muito bacana, porque daí chega lá na frente, o que que cada um tem... Vocês estão sempre entrando em contato comigo, cada vez uma responsável pela obra diferente, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, o pessoal da Otis, a gente está fazendo várias obras em parceria. Então, entre em contato comigo. Hoje entrou a Elaine. A Elaine mandou o link do drive da obra nova para poder acessar. Mas, por exemplo, vocês entram em contato para saber quando que vai ser entregue, qual que é o prazo. Todo mundo fazendo sua entrega faz o circular as informações para exatamente as informações chegarem a cada um que necessita da forma mais ágil possível. Isso aí a gente ganha tempo de projeto, né? Porque Perfeito. sabe como é que é o cliente te dá talvez 1 ano para tu fazer um projeto. Daí tu tem 1 ano. Só que daquele 1 ano, se as informações não girarem, tu vai ter útil 3 meses. O resto é tempo de espera e informação perdida. E vocês fazem isso. Vocês fazem essa informação girar, porque daí se a informação gira mais rápido, me sobra mais tempo para projetar. Então, isso tudo é fundamental, desde lá do começo do contrato que vocês entram até depois, né? Mas olha lá, continua o que tu estava falando. Perfeito. Não, mas perfeito, Nivaldo. Tocou, acho que, na ferida e na solução ao mesmo tempo, né? Quando a gente está falando de uma contratação de um projeto isolado, ele tem premissas que ele tem que receber para desenvolver o projeto dele. Ele tem que aguardar, por exemplo, uma base de desenvolvimento anterior, falando do estrutural, né? Tem que aguardar uma arquitetura um pouco mais consolidada. Então, às vezes, o cliente não tem uma noção clara disso ou quer olhar para o objetivo apenas do preciso para ontem, preciso para ontem. Então, às vezes, a gente fica 1 mês, 2 meses definindo planta. Quando o estrutural recebe, ele não participou nem do processo, não fez um pré-lançamento de pilares, etc., ele já tem que entregar para ontem. Tem que mudar o pé direito. Exato, tem que mudar o pé direito. Aí é muito difícil, né? Fazendo paralelo para outros projetistas. Ficou acertado na hora do peguei o preço, contratei. Olá, contrato padrão do projetista. Às vezes o cliente vem, tchan, e o projetista não especifica também exatamente o que foi conversado, porque o cliente não tem o conhecimento, o projetista vai tentar entregar o melhor, só que aí são 6, 7, 8 projetistas diferentes, cada um trabalhando num lugar, e alguém tem que fazer a informação girar, como o Nivaldo falou. Então o papel da coordenação é esse. Então é alinhar escopo, prazos, entregáveis. Então tem que ter uma clareza do que a gente está falando, porque a gente não está fazendo uma coisa de um dia para a noite, né, Nivaldo? A gente está fazendo algo que se desenvolve durante 3, 6, 9, 12 meses. Exatamente. Então, sempre olhando para a obra. Ninguém está aqui fazendo... Por quê? Faço um paralelo, assim, que é legal de falar. Existem escritórios que muitas vezes eles estão mais preocupados de projeto, né? Muitas vezes transparecem, na verdade, estar mais preocupados com a sua linha de projeto e as suas entregas. E às vezes fica esquecido de lado que o objetivo é a obra bem resolvida. Só que como o cliente não tem uma coordenação clara, ele se perde na informação que ele tinha que passar, ou deixa de passar uma informação. Então ele acaba caindo na necessidade de um aditivo de projeto, porque não ficou tudo bem claro estabelecido. Tem gente que, na verdade, quer continuar da sua forma trabalhando e esquece o envolvimento da sua disciplina com outra disciplina, né? E esse envolvimento ele é fundamental, porque não é só casar bem lá na frente, que a gente vai entrar em furo daqui a pouco, mas é todo envolvimento também de informação que eles dependem para continuar o projeto deles, né? Então é algo muito mais complexo, assim. E a gente tá trabalhando junto há algum tempo, nessa parte né, vocês desde o começo pegam o contrato. Quando eu recebo um contrato que é um cliente que já está de vocês, já vem ali alguns itens no contrato, ó, a Otos Engenharia vai fazer a compatibilização e tal. Então é interessante porque a construtora, muitas delas não sabem nem o que exigir. Elas exigem um projeto em BIM, mas ela não sabe nem que forma que esse projeto tem que ser feito. Ela não sabe tudo que envolve. E daí vocês entram exatamente dando esse norte, né? Exatamente falando assim, não, peraí, tu quer fazer tudo em BIM? Então vamos começar do começo. É assim, 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 assado. Tem essas informações. Cada um tem que cumprir a sua meta dessa forma. Né? Esse é o diferencial da coordenação. Né?
Perfeito, perfeito. Existe muito no mercado, né? A palavra BIM hoje está difundida para todo lado. Então, vem do projeto em BIM. Pô, faço no Iberic, já estou fazendo em BIM, mas não necessariamente. BIM não é sobre uma entrega, é sobre um produto, mas é sobre procedimentos, sobre tecnologias utilizadas, sobre as pessoas envolvidas. E é muito legal de falar isso porque o nosso mercado, né, Livaldo? Lá de Florianópolis, Vale do Itajaí, Balneário, é o que você vai ver. Entrega em BIM, o consultora contratei em BIM, não funcionou, voltei para o CAD. Estava conversando com um cliente semana passada que falou isso, cara. Eu falei, pô, não vai ter como a gente trabalhar junto neste momento, que vocês precisam contratar projetos em BIM. Nós auxiliamos vocês a contratar. Ele, cara, mas muito difícil, porque nossos diretores contrataram, tem um monte de problema na obra. Eu falei, tá, mas contrataram o quê? Ah, o cara escreveu que era BIM, só que chegou lá, a estrutura estava diferente da arquitetura, estava diferente das instalações, então não teve uma coordenação. E, consequentemente, também não teve uma compatibilização, né? Que acho que é Todo legal mundo de em falar. BIM, Então, mas todo mundo na sua caixinha, né? Nenhuma caixinha unida com a outra. exato. E não só entre si, também com a obra do cliente, né? Entender como são o método do cliente. Então é muito. Lembre, pessoal, visualizem a bonequinha russa. Aquela bonequinha, você vai lá e tira, tem uma outra bonequinha dentro. Então estava aqui, ó, gestão de projeto, tirou, tem uma outra bonequinha, coordenação, tirou, lá dentro está a compatibilização dos projetos. Que engana-se quem acha que existe um profissional que tem que compatibilizar tudo sempre. Não, o Nivaldo compatibiliza o projeto dele antes de mandar para a gente. Pessoal, compatibiliza o projeto, a gente compatibiliza interdisciplinarmente também. Mas todos os envolvidos têm que entregar informações compatíveis com as outras disciplinas e com a necessidade do cliente. Exatamente, exatamente. E isso é interessante, assim, ó, porque é aquele negócio, né? O BIM, ele, como tu falou, o BIM ele é para obra, né? O BIM é para facilitar lá para a obra, para deixar tudo redondo lá para a obra. Ele é do produto. Ele não se trata do procedimento do projeto, né? Só do projeto e cada um separado. Que é o que tu falou. Então teve um cliente que contratou só projetos em BIM. Não, agora eu sou uma consultora aqui que vou fazer todos os projetos em BIM. Não fazia. Daí contratou o arquiteto lá, arquitetônico em BIM, estrutural em BIM. Veio tudo em BIM, mas não teve alguém para juntar tudo, as informações não casavam nem nos próprios softwares, às vezes, softwares totalmente diferentes, e daí fica aquele negócio, né? E agora, o que eu vou fazer com esse monte de informação? O que eu acho interessante, o mais interessante é que, assim, realmente, o cliente, ele não sabe o que ele precisa, porque isso ainda é algo muito novo. Assim como o BIM é algo novo, a gente está fazendo projeto em BIM agora, então todo mundo já está tendo mais uma mentalidade de fazer em BIM, mas quando a gente entra nessa parte de, tá, mas o que o cliente quer? O cliente quer que seja em BIM, mas ele quer que tenha essa informação, que tenha ali a conversa entre as disciplinas, ele não sabe que ele precisa disso, ele acha que ele só precisa contratar em BIM. Mas por isso que vocês entram, é interessante que vocês entram, vocês falam, ó, então é assim, beleza, tu quer fazer tudo em BIM, mas tu precisa de um arquitetônico que seja feito em BIM, com a nosso assessoramento que seja aqui, para dar diretrizes de como vai funcionar a coordenação ali na frente, montar as etapas, os entregáveis, o cronograma, o estrutural vai vir amarrado nessa parte já, porque já vai interferir aqui, não adianta receber o arquitetônico depois. Um exemplo é o que a gente teve agora numa obra ali, que é o que eu comentei. A gente fez uma reunião para comentar do projeto, para apresentar, e eu de cara já falei, olha, não vai dar esse pé direito aí, porque a gente precisa de um pé direito mais alto por causa das transições e um pavimento específico. E isso é tudo, para te ver, isso é uma conversa simples que envolve todo o conjunto, né, de disciplinas, de como vão trabalhar, de informações, principalmente produto, de informações, né, cara? Pensando exatamente no teu produto final, né? É algo exatamente, totalmente direcionado nisso. Daí, dessa parte de coordenação, então, digamos assim, está tudo coordenado. Teoricamente, o cliente sabe o que ele precisa de informação. Todo mundo, vocês se reuniram com todos os projetistas já, os projetistas já sabem, ó, vai funcionar assim, dessa forma. Qual que é o software que tu vai utilizar? Ah, vou utilizar esse, beleza, porque eu tenho que transformar aqui, seja o que for. Qual que é a origem do projeto? A origem de todos vai ser aqui. Nomenclatura dos pavimentos, tudo isso. Tá redondo. Daí a gente começa a fazer o projeto. Conta aí como é que é a experiência de vocês daí entrando na parte de compatibilização. Quando vocês recebem todas essas informações, o que vocês já passaram? Como é que é o fluxo e o que vocês já passaram aí? Ó, até vou fazer o caminho inverso. O que a gente aprendeu com tudo que a gente passou tudo que tem que ser criado, solicitado de informação, tem que ser verificado antes de ser consumido, antes de ser usado. Não é só lá na frente, tudo que eu fiz no meu projeto tem que verificar de mandar para a obra. Não. Tudo que eu solicitei para um arquiteto, para arquitetura, eu tenho que verificar,
está condizente antes de eu passar para frente. O Nivaldo. Tudo que o Nivaldo me entregou, eu tenho que verificar se está de acordo com a arquitetura, com o impacto das instalações. Então, a compatibilização é isso. É tu entender os projetos, se eles estão atendendo, né, a normativas, se eles estão tendo, se eles não estão tendo, no caso, né, conflitos físicos, umas coisas muito, parece que são óbvias, mas acontecem. Vigas em conflito com todas as quadrilhas do empreendimento. Por quê? A gente teve uma concepção de uma arquitetura, vamos dizer, um pouco otimista, né? Por assim dizer. Como se a gente não fosse ter viga, então vai de fundo até quase um espelho de vidro, né? Fachada de pele de vidro. Até a laje, é. Aí a gente tem outras coisas também, como por exemplo, pô, coisas mais simples, né? Lançamento dos pilares ali. A arquitetura prevê um ou outro pilar, mas a gente tem uma transição, muda. Então, todo o conjunto de vagas que ele previu na arquitetura dele ali, quando eu recebi uma performance, eu estou verificando se vai atender. E legal, né? Você pode usar requisitos computacionais para isso. Quem que não conhece Clash Detect? É uma ferramenta muito legal, muito boa. Te ajuda a encontrar interferências, colisões, de uma forma mais facilitada. E o legal, pessoal, que a compatibilização ela não é só as colisões. Isso é uma coisa que a gente vê no mercado bastante. Rodei um Clash Detect no Navisworks, um detector de colisões no K-Builder. Encontrei a compatibilização lá, fiz compatibilização, tem 300 mil problemas. Mas, cara, pensa, será que é um problema a gente ter um tubo de água fria em conflito com um eletroduto flexível de elétrica? Não é um problema. Eles vão estar batendo no modelinho lá, que a gente chama de... Para arrumar isso aí é o BIM Hollywood, é o detalhe do detalhe do detalhe. Lá no final. Mas tem coisas muito mais importantes, como o Nivaldo falou. Recebemos aí uma arquitetura. Ele vai analisar, às vezes, antes de lançar, ele já sabe que uma transição dele vai ter 80 centímetros, vai ter 1,90 no pé direito do subsolo. Ou numa garagem. Já não vai funcionar. Quer ver um exemplo bem legal, assim, ó, que a gente passou até numa obra que a gente fez, é a questão de... Muita gente não sabe, muita gente deixa passar. Mas toda a circulação, hall de circulação dos apartamentos em uma construtora e tal, né, um prédio, que tem lá vários apartamentos para andar. Toda a parte que é comum tem que ter no mínimo 2,40 de pé direito livre por causa do bombeiro. E daí tu pode até não ter nenhuma colisão, rodar um Clash não ter nenhuma colisão, por exemplo. E a viga está lá no 2,40 e a tubulação por baixo, ou fizeram uma viga mais alta e não sobrou 2,40. Então isso é uma coisa que, por exemplo, não vai rodar, não vai dar problema no Clash Detection, né? Mas já é uma coisa que tu tem que saber na hora de compatibilizar qual que é aquela limitação, seja qual for, para poder fazer a compatibilização. Né? Também é... Perfeito. O Torquato está aqui nos acompanhando. E aí, Torquato, beleza? Perguntou aqui quais são as interferências, né, os problemas que mais acontecem relacionados ao projeto estrutural. Esse é fácil, porque a maioria deles envolve o projeto estrutural, né? O pessoal quer sair passando tudo. Mas vamos lá, um legal. Desvio de prumada, seja prumada de esgoto, prumada de água fria, eletrocalhas, etc. Todas as instalações, elas vêm na torre, a gente chega no embasamento, que a gente muda a seção da torre, a gente vai ter que desviar essas tubulações para ou ela sair, no caso de esgoto, ou a tubulação que está entrando também. Nesse caso, quando a gente tem um lançamento do projeto legal, sanitário legal para vigilância, preventivo contra incêndio, produtos hidrantes, gás, etc., não se considera a estrutura, ou como que eu posso dizer, é muito otimista, considerando que a gente não vai ter viga ali, né, gente? Pô, então a gente tem muito conflito disso. E você fala, pô, será que eu tenho que mandar desviar mesmo tudo? Não posso furar uma viga? Nivaldo, a gente pode furar viga? Daí tem que voltar lá e ver o reforço, né? Tem que ver onde é que está o furo, recalcular e tal. Tem que vir aquela prancha de furação bonita para a gente saber onde é que está os furos, né? Perfeito. Então a gente pode furar viga, mas tem que estar dentro da norma, né? Dá para fazer um reforço estrutural. Então isso é uma coisa que a gente aprendeu bastante com o Nivaldo. Pessoal, não precisa dar todos os furos para validar. Bate aqui com a norma, vê se estiver dentro, vocês podem me passar, depois eu valido tudo de uma vez, mas se estiver fora, eu vou fazer uma análise um pouco mais aprofundada e etc. Mas também tem N outros probleminhas micro que a gente encontra envolvendo a estrutura também, né? Então, quadrias, né? Quase sempre, portas. Você tem um pilar do lado de uma porta, você tem que deixar uns 5 ou 10 centímetros. Para quê? Para você fazer o que o pessoal fala que é a boneca, né? Boneca. Um pedacinho de alvenaria ali para encaixar o batente da porta para você executar ela. Muitas vezes não se contempla isso. Faz tudo apertadinho na arquitetura para o VGV ir lá em cima, mas na prática não vai ser executado assim. Então, muita coisa que a gente encontra
desse jeito, né? Assim, ó, é muito interessante entender o fluxo, como é que funciona o fluxo, né? Porque quando a gente está... A ideia é o quê, né? O cliente lá idealizou. O cliente ali comprou um terreno, idealizou ali que, quero construir um prédio aqui, chamou um arquiteto, viu a viabilidade daquele terreno, qual que é o potencial construtivo, com aquele potencial construtivo fez um projeto. Daí fez um projeto ali, sei lá, um prédio de múltiplos pavimentos. Daí começa o estudo. Então a gente tem todo, não só um fluxo de informações, mas um fluxo do ideal da forma de ser trabalhada também. Então, por Perfeito. exemplo, essa obra que a gente está fazendo, que está no projeto básico ainda, começo, a gente teve a reunião e eu já vi o problema do pé direito que a gente vai ter. E isso é uma coisa que a arquitetura está muito no começo. É diferente de quem pega, por exemplo, um projeto que a arquitetura está aprovada na prefeitura. E agora? O que eu vou fazer? Vai ter que dar uma solução? Vai, mas daí tu já sabe que a Vai. solução não vai ser a melhor. Então a gente tem uma sequência de etapas do melhor momento para entrar o complementar e uma sequência de fluxo de informações, que é, por exemplo, fiz o meu primeiro modelo. Aquele primeiro modelo eu mando para vocês validarem. Teoricamente, né, já tem todos os pilares, vigas e lajes, os principais sistemas ali. E daí não tem nenhum furo em viga, tá liso, né? É só para validar a Perfeito. tipologia estrutural. Ah, beleza, essa tipologia ficou top. O que a gente vai fazer agora? A gente começa a ir para uma outra etapa, que é a etapa de começar a validar daí a compatibilização com todas as disciplinas. Ah, o elétrico, vou distribuir por cima, dentro da laje, né? As mangueiras, não, vou passar por baixo da laje. Ah, então vai ter que ter furo nas vigas. Ah, o hidro vai passar por baixo, por cima, como é que vai ser? Tudo isso a gente entra daí depois, né? Então a gente tem um fluxo de informações que é o ideal da forma de trabalhar. E é assim que a gente trabalha, por exemplo, Perfeito. teoricamente aí, né? Estamos tentando trabalhar. Exatamente. O Nivaldo foi preciso, pessoal, nesse ponto. A gente trabalha sempre com base no fluxo de projeto, né? Fluxo de informações de projetos. Então, a gente inicia lá no começo do desenvolvimento do projeto, quando a gente tem a oportunidade. Tem clientes que a gente chega e já está com a estrutura Exatamente. aprovada. Cara, isso é um Então, problema de mentalidade absurda, assim, absurda. Porque eu até entendo quando é um cara que está na primeira, segunda obra dele. Agora a gente vê construtora que está na 10ª obra e ele trabalha da mesma forma. Ele aprova o projeto na prefeitura, depois de aprovar ele vem, agora eu vou mostrar os complementares porque não vai ter mais mudança. Mas esse que é o perfeito. problema, era para ter tido mudança antes. Que a gente ia influenciar na mudança para melhor, né? Exatamente. Agora ele vai ter mudanças técnicas que vão mudar a obra dele, ele vai ter que reaprovar ou dar o jeito dele ali para conseguir aprovar a obra dele. E é muito legal de falar também, Nivaldo, que existe compatibilização sem coordenação. Pô, existe, ou se não existe. A gente começou assim Existe. mesmo. Projeto de arquitetura aprovado, hidrossanitário aprovado, preventivo aprovado, estrutural detalhado. Chama que a gente compatibiliza, tipo Chama, assim, né? vamos compatibilizar. Aí estamos tudo em CAD. Aí na época Tudo a em gente casa. modelava tudo, encontrava milhões de problemas, isso aí, ajustando, furacão, Tá, vocês etc. faziam a Não muda transcrição, muito. então? Vocês traziam Fazíamos, para o BIM porque, para poder compatibilizar? exato, não tinha, quase ninguém estava fazendo complementares em BIM. Hoje a gente acaba modelando arquitetura quando é necessário, o estrutural sempre vem, né? Mas o restante não vinha. Esse aí que eu falei, até o estrutural era o Deberg. Mas a gente já teve que modelar estrutural. Porque o Aham. calculista fazia na mão, depois passava para o CAD. Ah, é complicado, Muito né? doido. Então quando está tudo desenvolvido no final, você vai ter muita mudança, fato. Uhum. Isso sempre acontece, não estou mentindo. Se não acontece no projeto, quando tem a compatibilidade, você pode não compatibilizar nada. Faz projetos, vai para a obra, tu vai compatibilizar na obra. Uhum. Sempre, sempre, ó, 100% das vezes, é pessoal da coordenação e compatibilização que está falando. 100% das vezes os projetos vão ser compatibilizados. Ponto. Porque não se faz projetos iguais. O terreno muda. Por mais que a gente esteja falando da direcional, da Uhum. MRZ, tem que compatibilizar a implantação com as entradas, etc. Então, se você não Uhum. compatibiliza no desenvolvimento coordenado dos projetos antes de aprovado, vai compatibilizar com eles aprovados. Se não compatibilizar aí, você vai compatibilizar na obra. Toda a Ambiente infra muda, hostil, né? tudo muda, cara. Você vai estar lá, sob Uhum. pressão, ambiente hostil, vai mudar uma coisa aqui na estrutura do Nivaldo, daqui Com 6 meses certeza. você vai ver, se tu comer um pedaço do corredor com o shaft ali, o bombeiro não vai aprovar sua rota de fuga. Pronto. Uhum. Quem trabalha com obra sabe que isso acontece, pessoal. É. Quanto mais complexo o empreendimento, maiores as chances disso acontecer também. Quer ver, ó? Eu vou perguntar aqui até pro pessoal, ó, quem tá aí quiser responder, ó.
os projetos que a gente faz, óbvio, né, que a gente quer compatibilizar, mas muitos não são compatibilizados. Então, quem está aqui, ó, que já passou numa obra sua que tinha lá um furo, por exemplo, se você fez estrutura, um furo numa viga que não estava no projeto. Vou falar que a compatibilização de projetos, ela entrou de verdade na minha vida, acho que de 2021 para cá. Até então os clientes não estavam exigindo tanto. Então acontecia que, tu faz estrutural? Faz. Manda o projeto, eu faço estrutural. Fechou. Tipo assim, no máximo a gente fazia sobreposição com a arquitetura, eles faziam depois, né, para verificar se a minha estrutura estava coerente com a arquitetura. Mas com complementares, esquece. Então, por exemplo, várias obras de múltiplos pavimentos, por exemplo, altas, chegando ali e vai para a obra sem nenhum furo. Não tem um furo em viga, não tem nada. O que vai acontecer? Vai acontecer que na obra vai ter o furo. Vai ter. O pessoal vai colocar uma esperinha aqui achando, não, aqui não vai dar problema, vou colocar uma esperinha. Então, vai acontecer, seja como tu falou, ele vai ser 100% vai ser compatibilizado. Se não for antes, vai ser depois. Se não for depois, vai ser na obra pelo pedreiro, pelo encanador, que vai colocar ali a sua espera e vai fazer o negócio funcionar. Porque ele quer facilitar o trabalho dele, né? Então, eu só faço um adendo aqui. É comum. Desculpa interromper, Nivaldo. Mas olha, a gente tem a chance de compatibilizar com o Nivaldo, professor, calculista, com experiência, e vai reduzindo essa chance. Compatibilizador até chegar lá na mão, lá, não estou desmerecendo o servente pedreiro, mas eles não estão habilitados para tomar decisão técnica no projeto estrutural, nas instalações. E se ninguém faz lá atrás, porque não tem alguém coordenando isso, lá embaixo a gente vai ter o pessoal da obra fazendo, tem que entregar, tem que correr, valida com o engenheiro, ali às vezes também não tem tanta expertise, acontece, né, Nivaldo? Então é um grande problema de cultura. Daí vem aquela perguntinha, né? Nivaldo, posso fazer um furo aqui? Daí eu vou lá e faz o furo com esse afastamento do apoio, essa posição, que daí até um tempo atrás eu postei um vídeo aqui, que é o vídeo falando que a norma 6118 permite que seja feito furo em vigas sem precisar de avaliação. Desde que esteja afastado 2 vezes a altura da viga do apoio, desde que esteja em zona de tração, não de compressão, tem um monte de critério. Eu até fiz um vídeo falando que é possível desde que respeite os critérios. E recebi um monte de crítica, tipo assim, como é que tu deixa acontecer o furo na viga sem avaliar? É aquela pessoa que nunca pisou numa obra na vida, né? Tipo assim, daí o que eu faço? Querendo ou não, eu faço muitos projetos. Os projetos que eu faço, alguns são compatibilizados. A maioria que estão sendo compatibilizados em BIM é com vocês. Os outros são compatibilizados em 2D, no CAD mesmo ali. Mas muitos não são. O que eu faço? Então eu vou sonegar a informação e vou deixar que na obra lá eles forem em qualquer posição? Não, então eu tenho um detalhe, que aquele detalhe é pelo menos para dar o mínimo de quesito. Teve algum furo, que foi um furo que era para ter e não foi no projeto, mas vocês têm que colocar, sei lá, tem uma viga que divide 2 banheiros e tem que passar o cano de 100 de um lado para o outro para fazer só uma prumada. Esse furo tem que estar uma distância, de acordo com a norma, distância tanto do apoio, etc. Para quê? Eu sei que o ideal era que eu tivesse compatibilizado, mas não teve informação. Então, se seguir pelo menos a norma, a probabilidade de dar problema é baixíssima, porque tu vai estar exatamente, né, seguindo todos os requisitos de segurança necessários. Sempre na norma, né? Exatamente. Mas a gente seria muito otimista se achar que, mesmo que a gente compatibilize, vai acontecer que vai ter um furo lá maldito que não vai ter sido compatibilizado. Vai acontecer. A gente tem que ser muito otimista para achar que não vai ter nada na obra. E não tem um pouco, né? É legal, e concordo 100%, Nivaldo. Até é legal a gente trazer casos, principalmente para a estrutura, né? Como que isso vem acontecer na obra? Você fez ali, tinha uma compatibilização, o arquiteto estava compatibilizando, que acontece também. Às vezes o arquiteto faz a coordenação de compatibilização. Geralmente, quando a gente tem pessoal que está trabalhando mais com casa, edificações de até 1.000 metros quadrados, a arquitetura acaba absorvendo esse trabalho. Arquiteto que está começando também, quer fazer para ganhar um grau. Exato, e a gente recomenda, hein, galera? Só cuidado com o conflito de interesse, porque você vai ter que se cobrar se você errar. Arquiteto e coordenador. Fica a dica. Mas é legal de falar que, pessoal, você fez o projeto, estava rolando uma compatibilização, deu as melhores soluções, tu fez até uma prancha de furação. Só que lá na obra, tinha um instalador, que é muito bom, que eles contratam uma empresa sempre e tal. Fiz assim. Imagina. Não é nem só sempre fiz assim, esse aí também. Mas eles vêm com uma solução e falam, cara, tem um caminhamento melhor aqui pra gente fazer, vamos fazer assim.
Vamos, aí vai ligar para o Nivaldo. Nivaldo, posso furar esse aqui, como ele falou? Posso passar esse tubo de 100 aqui para outro banheiro para economizar a tubulação? Pode, e acontece, às vezes o projeto não vem 100% otimizado, as instalações, ou próprio estrutural, entra em discussão durante a obra, então pode acontecer. Mas aí tem o caso pior também, que é o projetista, o cliente que não faz a compatibilização, ele só faz o projeto simplificado do hidro, só para provar, não é nem do hidro, né? Só o Portajaí é bombeiro, só sanitário. Só fez o sanitário de drenagem e ele faz o projeto no ato, na obra. Então aí não adianta, aí você vai ter que fazer essa validação. Itajaí é só o memorial, né? É só o aí tem descritivo ali que plantinha sanitária e acabou. Deixa eu ver aqui, teve uma pergunta interessante aqui, ó. Ó, o Rodrigo tá comentando aqui o Torquato. Tu conhece o Torquato? Estudamos na UFSC, né, Rodrigo? O Torquato é aluno de estruturas na prática, olha aí, ó. Opa! Ele tá falando, ó, teve um furo passando na cordoalha das lajes alveolares do colégio. Imagina, um furo passando na cordoalha da proteção. O que eu vou fazer? Nossa! Tem que desviar, não tem, né? Outra coisa pra fazer. Nossa, desviar a tubulação, gente, não na cordoalha. Nem tem como, né? Ó, o Ren Johnston Gonzalez perguntou, ó, só uma pergunta, todo projeto que seja feito não entra pelo processo de avaliação da parte de engenharia antes que seja feita a obra? Então, é tipo o que a gente estava comentando. A gente tem uma sequência de etapas que é o ideal, né? Mas o que acontece? Acontece que às vezes o projeto arquitetônico todo é idealizado e gerado executivo sem contratar os complementares. Os complementares vêm depois. Então, a melhor solução técnica, alterações que fossem necessárias, a gente não vai conseguir dar porque o projeto já está pronto e não pode ser alterado. Está aprovado na prefeitura. Às vezes, o que acontece? O que é comum? O cara aprovou na prefeitura. Então, está lá aprovado o arquitetônico com um pé direito tal. Ah, mas o pé direito é só botar mais degrau na escada. Até aí não seria problema, só botar mais degrau na escada. O problema é quando a gente olha em planta. O tamanho da escada em planta, se eu tiver que botar mais degrau e não couber, eu preciso de 3 degraus e não cabe em planta, muda o tamanho da caixa da escada, muda toda a arquitetura. Né? Todas as plantas. Todas as plantas, toda a arquitetura, então fica complicado. Por isso que a gente sempre fala, o ideal é, primeira coisa, vem um arquitetônico, faz o seu estudo e com o seu estudo entra o estrutural para avaliar. Não precisa lançar. Às vezes só no olhar já consegue ver aqui algumas problemáticas. Né? Daí depois, antes de mandar esse para a prefeitura, daí fecha com o estrutural, deixa o estrutural lançar. Mas nessa primeira reunião a gente já consegue ver uma problemática que já pode sugerir uma alteração, igual aconteceu com a gente. Agora, esse projeto que a gente sugeriu alteração no pé direito, eu vou começar a lançar ele amanhã. Então amanhã eu começo a modelar. Daí a gente vai ver mais profundamente se pode também alterar mais alguma coisa importante. Por exemplo, nessa obra eu precisava de alterar 2 pés direitos e não deu. Só foi alterado 1. E né, não quiseram alterar o primeiro por causa da inclinação da rampa, que já está no limite. Então a gente vai ter que dar um jeito de o quê? Concentrar todas as transições que precisar em um pavimento só, que é o teto da garagem, são 3 níveis de garagem, e lá no térreo vamos ver a melhor solução possível para não interferir nas garagens e tal, mas a gente sabe que não vai ter transição no teto do térreo. E daí o que acontece o problema? Geralmente para mim é o hall de entrada, porque o hall de entrada é quando tu entra ali... Não pode comprometer. Não pode comprometer. E ali tu olha para cima, no pavimento de cima é garagem. Não é igual, é totalmente diferente. É aqui que entra o problema para mim. Então eu tenho um lugar específico que ele vai ser diferente, aquele lugar específico que a gente vai trabalhar. Então o ideal é que, por exemplo, eu falo da estrutura, porque a minha área é estrutura, que a estrutura entre no começo na avaliação, na validação logo do primeiro estudo e depois com o lançamento antes de iniciar o projeto arquitetônico legal. Porque daí eu consigo dar uma posição, ele faz o legal e manda para a prefeitura, né? Essa seria, mas os outros têm outras fases. Quais são as outras fases melhores aí para os outros, Arthur? Pessoal, o que o Nivaldo falou aí deixa clara a interdependência entre as disciplinas. A arquitetura rege tudo, mas ela tem que ter esses impactos das outras disciplinas avaliadas. Estrutura, instalações, todos seguem a mesma lógica. Você não tem que lançar o seu projeto inteiro em cima de uma arquitetura para você fazer validações. Então, o fluxo é muito parecido. Quando a gente tem um produto de arquitetura minimamente desenvolvido, com as plantas, etc., nessas fases iniciais, o Nivaldo, o pessoal da estrutura, entra fazendo um estudo, posteriormente um lançamento inicial de pré-formas.
Ao mesmo tempo, o pessoal das instalações elétricas, hidráulicas, preventivo contra incêndio, entra fazendo um que a gente chama de EP, né, os estudos preliminares. Então ninguém lança nada, a gente só faz uma análise em relatório mesmo, ponto a ponto. Então O que é tá, a gente está necessário, atendendo né? Essa o que é edificação precisa necessário, do quê? É o programa de necessidades. O que programa de precisa aqui? necessidade. Estou atendendo o reserva técnica de incêndio, o reservatório é suficiente para atender isso, tamanho da casa de gás. Está vendo o projeto hoje que eu tenho que duplicar o tamanho da casa de gás ali, porque ele não atende pelo número de cilindros. Então, tá, lixeira, tá, umas coisas são minuciosas, mas tem que ter. Mas algumas coisas bem grandes também. Largura de corredor numa rota de fuga, o bombeiro não deixa passar, pessoal, não tá vendido. Então, se tiver com menos de 1,20 na rota de fuga, perdeu. E outros problemas, né, como, não sei, vamos lá, no elétrico. Vai usar um sistema de barramento blindado, não sei o que, de cobre, a gente vai precisar de uma subestação nesse empreendimento, putz, vamos precisar, e agora? Não tem lugar, não tem uma área técnica para ela. Vamos ter que fazer o quê? Mudar a nossa arquitetura. Nivaldo, é muito louco. Eu já vi projeto que simplesmente ele não iria viabilizar economicamente a estrutura dele. Se a gente não tivesse feito rodadas e rodadas de coordenação com arquitetura e estrutura. Imagina se esse cliente lança, põe na prefeitura, aprova, contrato estrutural e aí sim. Ele ia ter que mudar o projeto dele inteiro, que era um terreno bem complicado, assim, bem apertadinho, eles verticalizaram bem ali. Então, cara, olha o prejuízo que tu ia ter. Tu já poderia ter comercializado a unidade, ia ter que mudar embasamento, planta. Nossa senhora, é uma dor de cabeça que pode até quebrar, né, uma empresa de construção, dependendo do tamanho do problema. Com certeza, se eles não tiverem uma poupança, tipo assim, né, uma reserva técnica para construção, para imprevistos, se for ver, tem um projeto aqui que eu orcei e acabou que mudou, tá? O projeto aqui, ele veio, é alguém que já é cliente meu, daí ele veio uma obra nova, foi fazer o projeto arquitetônico, fez o projeto arquitetônico com outro arquiteto diferente, e esse projeto arquitetônico veio um ET, tipo assim, cara, era para ser um edifício comercial, propriedade, só ia alugar salas. Isso tem que ser uma obra que tem que ter pouca manutenção, porque tu vai ser responsável o resto da vida por exatamente a manutenção daquele condomínio. E um negócio muito diferenciado, assim, não tinha uma viabilidade econômica para te vender a sala, com a localização, com o que ia ter, ou para alugar a sala, não ia ter a viabilidade econômica, nem ia ser lucrativo. Acabando, mudou todo o projeto. E por que isso aconteceu? Aconteceu porque exatamente quando eu recebi o projeto para orçar, eu orcei, mas eu chamei eles numa reunião, falei, cara, qual que é a finalidade desse projeto? Ah, eu vou fazer assim, tá, tu acha que esse aqui não dá para a gente melhorar? Daí a gente conversou exatamente sobre a solução arquitetônica. Então é essa a questão, né? A gente pode viabilizar ou não porque tem que ser lucrativo. Tem que pensar que o nosso cliente pode ser a pessoa que vai construir para si. Então ela não quer saber de lucro, ela quer saber do custo mais econômico para sua construção. Agora, o nosso cliente pode ser o dono de uma construtora e ele vai vender apartamentos. Então a gente tem que pensar no lucro que ele vai ter. E o lucro não é somente trazendo economia, mas trazendo o que ele consegue agregar no valor dele de venda também. Exatamente. Isso faz toda a diferença. Aí a gente entra numa parte que, por exemplo, como que vocês conseguem... Porque é difícil, né? Por exemplo, vou falar assim de uma forma mais comum. Ah, o calculista bom que bota pouco ferro. Que tem pouco ferro é o calculista bom. Tipo assim, né? Exato. Agora vocês que fazem a coordenação e compatibilização, como é que vocês conseguem se posicionar para o cliente? Assim, ó, não, me contrata, porque... O que vocês falam? Não, é muito legal de dizer, né, que vou até fazer um inverso também, Nivaldo. Tem coordenação e compatibilização que a gente vê no mercado, que eles chegam, ó, esse é o meu framework. A gente já fez isso também, não funciona. Esse é o meu framework. Nunca vou falar que eu cobrei pouco, sempre cobrei caro no estrutural também, não, eu também cobrava barato. Exato. É a mesma coisa. Então, ó, cliente, isso aqui é o meu framework, né, o modo de trabalho. Tem que seguir isso que vai dar certo. Balela. Você tem que olhar para o negócio do cliente, como o Nivaldo falou, para o business. Então, o que ele faz? Ah, ele é uma construtora, ele vende os apartamentos. Então, ele tem que agregar mais valor para o serviço dele. No caso da coordenação e compatibilização da Otos Engenharia, a gente traz para os clientes, porque a gente trabalha para o Brasil inteiro. Então, tem cliente em Maringá, tem cliente em Jundiaí, Itajaí, Curitiba e assim vai. O que a gente procura entender? Cliente, qual que é o seu processo? A gente às vezes chama de legalização, de incorporação, de aprovação.
na sua cidade. Lá em Maricá, eu não preciso nem do protocolo dos bombeiros, é só arquitetura, eu já tiro o alvará de construção. A maioria dos clientes, 99,9%, vai estar olhando nesse mercado, né? Vai estar olhando para isso. Quando que eu vou tirar meu alvará de construção, quando que eu vou tirar meu registro de incorporação e, posteriormente, se eu vou reduzir os custos, se eu vou entregar o produto que eu trago. Então, Primeiro é prazo, quando que eu começo a vender? Exato, porque ele começa a investir antes de ter retorno. Então, ele precisa começar a vender rápido. Então, a gente vende, cliente, a gente vai adaptar o seu processo de incorporação, a gente vai coordenar e compatibilizar durante o desenvolvimento do seu produto e da aprovação dos legais, e vai seguir essas compatibilizações que a gente chama de pré-executivo e executivo, né, Nivaldo? Na minúcia, até você ter um produto pronto para montar, ou quase pronto para montar em obra. Eu gosto de fazer esse paralelo com a indústria. Falo, cliente, a gente tem que criar um produto dentro do escritório para montar na obra, resolver o 99%. Não prometo 100%, nunca falo na cara dos clientes, por quê? O 100% não existe, a gente está fazendo um produto único, que ele vai ser executado ao longo de 3 anos, não vai ter uma réplica. Então, a gente vai ter alguma mudança dinâmica, mas a ideia é mitigar isso. E nós trazemos como valor cliente, além de controlar e tirar a sua dor de cabeça em relação a isso, a gente vai aumentar a sua lucratividade através da redução de riscos do seu projeto, da sua obra lá na frente. Reduzindo o custo de obra, reduzindo incompatibilidade, reduzindo furação. Nivaldo, tem um cliente que nós chamamos no banco de dados dele, ele gastava R$ 3,5 por metro quadrado de área construída só com serviço de furação. Furação depois com serra-copo? Serra-copo ali? Com serra-copo, Então, isso aí já, dependendo do empreendimento, já pagou meu serviço. Não, imagina, isso aí é o indicador na hora ali, se a gente botar o furo, já tem a espera, coloca a espera, tem a previsão na estrutura e pronto, né? Já era. Você manda a listinha para ele ali, Tem que montar todas as esperinhas, o cara vai lá, marceneiro fazendo as caixinhas e colocando, acabou. A armadura vem com o seu reforcinho ali e pronto. Depois que desformar, tá lá a furação já, né? Exato, não passa dor de cabeça, não gasta. Então, essas pequenas ações que a gente vai fazendo ao longo da coordenação. Opa, deu uma travadinha. Voltou, Nivaldo? Voltou. Deu uma travada porque me ligaram, cara. Tocou o telefone. Eu botei no modo avião, mas mesmo assim me ligaram, não sei como. 0303 aí, telemarketing. Agora é telemarketing, né? Tá na lei. Exato. E nosso objetivo também, como coordenação, não é só... Claro, o objetivo principal é resolver o produto do cliente que está na obra. Mas, por tabela, a gente acaba também facilitando a vida, ou tende a facilitar a vida dos nossos parceiros. Entende? Eles não são nossos fornecedores, eles são fornecedores dos clientes, os projetistas, como o Nivaldo. Mas, para outros, para a coordenação, eles são nossos parceiros. Então, se a gente tem uma clareza maior de como cada um vai trabalhar, todo mundo sai ganhando. Mas isso só funciona quando a gente tem um planejamento, um alinhamento de expectativa conjunto, né, Nivaldo? Exatamente. Então não adianta, de novo, meia culpa, já fizemos isso. Por ser experiente, vai aprendendo. Porque eu vou chegar a impor, não funciona. Tem que construir algo junto, tá todo mundo ali como profissional, para cada um resolver uma parte do objetivo, para todo mundo chegar lá e resolver para o cliente. Assim, a ideia é o quê, né? A construção em BIM, a gente vai construir primeiro digitalmente o produto para depois na obra eles construírem lá. Então, teoricamente, tudo que eles forem construir lá, sem tirar nem pôr, a gente tem que construir digitalmente. Então, aquele furo que era para ter lá, tem que ter o furo aqui. Aquele desvio na tubulação que vai ter lá, era para ter aqui no digital também. Então, essa que é a ideia. Tudo a gente vai construir antes, vai ver a interferência, para chegar lá na hora eles só replicarem. E daí, é interessante essa parte assim do fluxo, né? Porque, por exemplo, vocês fazem a coordenação. Então, o pessoal entendeu, vocês fazem a coordenação. Então, vocês falam para o cliente, eu não vou esperar todo mundo terminar o seu projeto, mandar para mim, para daí eu compatibilizar, e daí eu dizer tem que alterar tudo isso, daí volta lá para a linha de produção, às vezes alguns voltam do zero, porque é muita alteração, e aquele tempo posterga. Então, um dos fortes da coordenação é exatamente o que o Arthur falou, que é o quê? É o prazo. Qual que é o primeiro problema que o cara traz da consultora? Quando que eu vou começar a obra? Preciso começar a construir. Quando que eu vou tirar os meus alvarás e tal? Então, para que isso seja rápido, não dá para ser todo mundo faz e depois a gente compatibiliza. Daí é onde vocês entram. Já vai coordenando aqui, já vai pegando informação daqui, jogando para o outro para ele ir adiantando o seu serviço. E já vai fazendo a troca de informação. E assim ninguém fica parado esperando nada. Vai todo mundo trabalhando. Depois que está tudo, já compatibilizou um pouco desse com esse, pegou
como é que eu vou falar? Pegou assim uma direção, uma diretriz lá com um arquiteto sobre outra coisa e tal, com o pessoal do hidro para estrutura, fez ali as diretrizes, todo mundo consegue andar, o projeto anda mais rápido e o cara começa exatamente a construir antes. Porque consegue fazer todos os Perfeito. projetos andarem bem, né? E tudo isso dentro de uma linha de compatibilização que, querendo ou não, isso é o durante a coordenação. Mas daí Durante, depois exatamente. vem o modelo federado, né? Depois vem o modelo lá finalizado com todas as disciplinas compatibilizadas e daí vendo mesmo aquele último ok que é o que vocês estão esperando. Exatamente. Isso dura 12 meses, né, cara? Não É, é obra de 10 mil metros quadrados, 5 mil para cima. Por quê? Você está desenvolvendo, você está compatibilizando intrinsecamente ao processo. Então, cada interação, uhum, pensa literalmente, compatibilização de compatibilidade. Então, a informação do que o cliente precisa, do que ele quer, tem que ser compatível com o que o projetista vai entregar, tem que ser compatível com a informação que ele recebeu do outro projetista, e a coordenação está nesse centro, viabilizando, a enzima, né, que controla e uhum. viabiliza tudo isso. Por quê? Não acontece como o pessoal aqui da engenharia assistir falou. Quando Então chega tudo eu esqueci da aprovado, pergunta, eu ia falar, acabamos conversando aqui, eu esqueci. não, eu já estou de olho aqui também. Ó, queriam tudo aprovado, porque só faltava estrutural. Aí chega ali, o projeto não vai parar em pé, porque era tudo de pele de vidro, é exatamente isso que a gente está falando. Então não tem uma coordenação clara, você vai só compatibilizar lá no final. E nesse caso não era nem possível de compatibilizar. É possível, no caso, vai mudar a arquitetura inteira. Aí chega lá, o cliente está vendendo, o cara está felizão que vai ter esquadrilha de piso a teto no apartamento dele, não vai viabilizar. Aí o que aconteceu? Quebrou Exatamente. a empresa. Ó, tem Ó, mais o um pessoal aqui. Jadir perguntou aqui, ó, Arthur, em relação a obras de menor porte, como está a procura por realizar a coordenação BIM? Não existe. Mentira. Mas, ó, se você está tratando com B2C, B2C é cliente final. Você faz estrutural para casa de alto padrão, comercial, etc. O seu cliente ele não é técnico, ele não é do ramo da engenharia, da arquitetura, ele não vai procurar uma coordenação BIM. Então, você tem que estar fazendo essa coordenação BIM via quem vai construir. Então, se o cliente contrata uma construtora, a construtora vem com os projetos, ou ela se preocupa nos projetos do cliente que estejam compatibilizados, coordenados, ou o arquiteto que vai estar desenvolvendo esse projeto. Só que eu vou te dizer que a mudança vem top-down. Assim. Então, as maiores empresas, consultoras maiores, setores de infraestrutura, estão implementando coordenação, gerenciamento de projetos em BIM. Consequentemente, isso vai descendo nas camadas até chegar nas obras de pequeno porte. Mas é uma mudança cultural também, né? Os profissionais que vão saindo da universidade vão tendo mais conhecimento em softwares BIM, desenvolvimento de projetos em BIM, coordenação. Não se explica muito na faculdade, mas para quem quer conhecer mais, arrasta para cima, Rota É, Engenharia. Mas exatamente. só depois dessa live. Só depois dessa live. Ninguém tá Olha indo agora só, lá. é interessante que assim, isso é algo que eu até já, eu não postei ainda, mas tem um vídeo separado aqui para postar que é isso, a mudança parte da gente, né? Então é muito Uhum. fácil eu chegar aqui e falar assim, não, aquela obra lá é obrigado a dar problema, olha ali o encanador fazendo isso, ou a mão de obra é ruim, ou o cara não sabe fazer, arranjar mil desculpas. Só que a mudança não vai partir nunca deles, a mudança parte da gente. A mudança Perfeito. parte por quem vai atrás da tecnologia, traz a tecnologia para a construção por meio de solução técnica. Então, o que vai acontecer? Chegou o BIM, a Otus está trazendo a solução de coordenação e compatibilização em BIM. Não só compatibilizar, mas coordenar todo esse trajeto do zero até a entrega do projeto compatibilizado. Então, é uma coordenação. A gente pode chegar aqui e falar, mas na estrutura, todo mundo lá está fazendo a alvenaria estrutural de forma errada lá e tal, ou fazendo a piscina com bloco de concreto errado, sem grautear. Eu posso reclamar, ou eu posso pegar, fazer um projeto bem feito e na obra mostrar como é que é feito. Então, a Exatamente. mudança sempre parte da gente, seja trazendo solução nova ou indo lá fazer a correção de uma forma didática e ensinando. Então, vai partir da gente. Isso vem para o cliente também, não só para a mão de obra, né? Não é só lá mostrar para a mão de obra. É comum, eu passo nas obras aqui minhas, principalmente as menores, que eu sei que não vai ter ali uma construtora ou uma empreiteira muito boa. Então, casas menores, prédios menores, eu passo ali, dou uma olhada e converso. Então, eu tento trazer como didático, mostrar por que é assim, por que é assado, por que funciona ou não. Daí eles me perguntam se dá para fazer isso. Eu falo, dá, não dá. Mas de uma forma didática.
E isso tem que partir da gente, né? Seja para a mão de obra ou seja para o cliente. Porque o cliente, muitas Perfeito. vezes, ele é o leigo. Muitas vezes o cliente pode ser... Aqui, por exemplo, onde eu moro, é um condomínio de casa. Muita gente que está morando aqui está começando a construir para vender. Então, o cliente é o cara que seja só um morador, que tem o dinheiro, foi ali, contratou alguém para Comprou o construir. terreninho. Daí o que ele quer? Ele quer, teoricamente, ele nem sabe, mas ele só quer os projetos, a liberação e quer começar a construir. Mas ele não sabe que teria que compatibilizar, porque vai dar problema no cano, vai botar furo na viga, a parede vai ter um enchimento, uma muxeta, um shaft, porque não foi previsto o cano não sei aonde, tudo isso. E daí, então, parte da gente trazer essa solução e essa mudança na cultura, né? Porque é tudo cultural. A mudança cultural parte Perfeito. primeiro da gente. Perfeito, perfeito, Nivaldo. É isso aí. Se não tem quem faz a coordenação BIM, faça você, estimule seu parceiro. Não Exatamente. assume, não estou falando que você tem que fazer serviço de graça, né? Mas a gente está falando de obras de pequeno porte. Então, se ninguém fizer, vai dar problema para o seu cliente, vai dar problema para ti. Então, você tem que estar olhando para isso, né? Se você viu uma forma de trazer alguns ensinamentos que você aprendeu, por exemplo, nessa live, pode começar a implementar no seu próximo projeto. Questione o arquiteto, questione o cliente. Tá, mas, pô, e essa arquitetura, ela vai funcionar? O pessoal das instalações olhou, tá tudo certo? Ah, não tem? Tá, vamos contratar, vamos dar uma olhada. Olha o meu projeto aqui, que vem em FC. Já posso apresentar para você assim, o pessoal da arquitetura. Sabe que isso Qual é que é a coordenada que você interessante? usa, né? Qual que é a origem, né? Exato. Olha só, sabe que é interessante que no programa de mentoria que eu tenho, Estruturas na Prática, a gente tem ali a comunidade ela interage, a comunidade é viva. E daí sempre vem os mesmos questionamentos assim, que não é questionamento de dúvida até de projeto, a gente responde muita dúvida, mas o pessoal trazendo assim, pô, o cliente não sabe nem o que ele quer, o arquiteto projetou uma coisa que não sabe que não pode ser feita ou que vai ficar diferente, não tem compatibilização porque não vai ter nenhum projeto hidrossanitário, né? A gente sabe que é comum obras pequenas, o cara bota o projeto embaixo do braço, o encanador vai lá e faz tudo sozinho, né? Olha o projeto, né? E um monte de coisas assim. Então, para vocês verem como isso realmente é algo comum, é algo que todo mundo passa, se tu não passou ainda na vida, né? É porque tu vai fazer mais projetos e Logo, daqui a pouco vai passar. Como eu disse, cliente grande que eu tenho não compatibiliza projetos, tem grande que imagina os pequenos, né? compatibiliza. Mas eu tenho grande que não compatibiliza. Quanto mais os pequenos. Então, realmente é algo que a gente tem que vir exigindo. Faz parte da gente exigir e mostrar o diferencial, né? Tem um cliente meu que fez um furo numa viga de transição. Fez um prédio, fez um furo numa viga de transição. Daí eu peguei, ele estava o vídeo da concretagem e tal, lá rolando, daí ele mandou o vídeo da concretagem, eu olhei assim, o vídeo de drone só passou assim. Quando passou, eu pá! Como um ninja, peguei ali aquele furo na transição. Daí eu falei assim, pô, que bonito o vídeo. Gostei mesmo do furo na transição. Daí ele falou, mas como é que eu ia colocar o ralo da sacada para dentro? Eu falei, se tu tivesse compatibilizado antes, tu teria colocado o ralo onde tu quisesse. Isso aí a gente dava um jeito. Perfeito. Na hora eu até falei para ele que a gente poderia ser feito assim, assim, assado, uma outra solução. Mas já estava concretado com o furo na viga. Já estava lá. Perfeito. Então, já que a gente está quase das 3 aqui, né? Mas eu quero fazer um paralelo legal, Nivaldo. Já Que aqui é o aproveita curso... aí, ó, e fala o que tu vai falar. E assim, ó, diz pra gente uma dica. A dica que tu daria pro cara assim, pô, o cara seja em qualquer área que ele trabalhe de projeto, mas ser vinculado ao BIM. Qualquer dica assim, ó, de ouro que tu pode dar pro cara que pode mudar, sei lá, a relação dele com o cliente, a relação com o projeto, com parceiros. Perfeito. Eu ia fazer esse paralelo mesmo. Já que é estrutura na prática, tu vai aprender a fazer seu projeto em BIM, trabalhar coordenando, compatibilizando na prática, pessoal. Essa é a dica de ouro que eu dou. Então, tem uma mais minuciosa que olha para a origem dos projetos. Então, o arquiteto tem um pontinho de origem que tem que ser igual ao seu. Isso vai garantir que você consegue ver os modelos nas posições reais de arquitetura, estrutura. Vamos considerar que não tem nem instalações ainda nas casinhas menores, né? Os procedimentos menores. Então, olha para a origem. Todo mundo tem que começar olhando, né, para uma coordenada compartilhada comum. Mas falando um pouco mais abrangente, se não tem compatibilização, se não tem coordenação, não adianta chorar, tentar, faça. Olhe, pelo menos no seu projeto, dê uma olhada. Como o Nivaldo falou, às vezes não tem projeto de instalações. Então, se você consegue imaginar que se ali tem um hall, se ali tem um privado, você vai ter desvio de esgoto. Então, se ninguém apontou isso para ti, e você tem responsabilidade técnica ou estrutural, questione.
Pergunte, coordene. Exatamente. Saiba se vai ter um projeto. Às vezes você só vai saber lá na obra, então pergunta. O cliente, pelo menos, você sabe que não vai ter e você consegue auxiliar o seu cliente. Sabe o Que é que a é forma que você interessante? consegue. Interessante nessa obra até que aconteceu, que eu até quando fui contratado, eu perguntei, tá aí, como é que vai rolar os outros complementares? Quem vai compatibilizar? Dele, não tem compatibilizar. A gente não compatibiliza nada aqui. Ninguém compatibiliza nada aqui, tipo, no município inteiro. Eu falei, cara, sabe que isso aí vai dar problema, né? Dele assim, não, ninguém faz. Daí, não, beleza, então a gente toca. Mas assim, ó, saiba que ali na frente vai ter alguns pontos de atenção que eu vou te chamar, porque vai acontecer. Esse do furo da viga e transição foi só um, né? Porque a gente Perfeito. sabe como é que funciona. Tu sabe que quando tu constrói, tem umas etapas construtivas, elas se interrelacionam e elas dependem, e isso vai acontecer. Então, se tu sabe, tu já pode avisar, tu já pode chamar atenção, né? Já pode dar uma diretriz. Depois dessa Perfeito. chamada, ele começou a pensar para os próximos. Daí os próximos começaram já a ser relacionados. Ah, vamos contar com o cara que faz Embim, contratar também uma pessoa que faz a compatibilização. Não entrou em coordenação, mas pelo menos já entrou em compatibilização, né? Perfeito. É Se a não faz no chamada. projeto, faz na obra. Se não faz no Exato. projeto, vai resolver na obra. Esse que é o Então pepino. é isso. Daí É, tu não tem pode como, né? compatibilizar no projeto aqui, ó, eu e tu compatibilizar o projeto, ou a gente pode deixar para o seu Zé compatibilizar lá na obra, né? Não falando Exato, mal do seu exato. Zé, como tu falou, mas tu sabe que não vai ser a mesma coisa. Mas seu Zé já constrói, já faz um monte de coisa, ainda tem que compatibilizar. Aqui a gente faz o projeto, compatibiliza, está tudo aqui fazendo 24 horas por dia, vai trazer a solução mais próxima da ideal, da realidade, né? Eu sempre fiz assim, né? Exato. É. Não, mas não é não. Então vamos mudar isso aí. Pessoal, então, Arthur, se despede aí, Arthur. Obrigado pela participação, cara. Assim, ó, foi muito legal eu ter conhecido a Otus, conheci a Otus através dos clientes, dos parceiros, né? Que contrataram a Uhum. Otus para poder fazer a coordenação. Daí eu conheci a Otus, isso é muito legal. Realmente é uma empresa que das poucas que temos aí fazendo esse serviço e com qualidade, né? Fazendo da forma correta como tem que ser feita. Então, muito legal aí que a gente cruzou os caminhos e a parceria só se fortalece, né? Então, Show. deixa aí teu recado agora pro pessoal, o que que tu pode agregar mais e agradecer a tua presença aí, ter aceitado essa live aí. Show, Nivaldo. Cara, só tenho a agradecer também por ter lembrado da gente, pela parceria, por ter essa oportunidade de estar aqui trazendo um pouco de conhecimento também para o pessoal, está iniciando aí na jornada de estrutura, eu também já acompanho aqui há muito tempo, está participando, né, dia a dia dessas discussões de compatibilização, de projeto, e problema e solução. Então é muito legal, reafirmando o que o Nivaldo falou, né, que a gente tem que começar a seu exemplo. Não adianta só reclamar que o cliente não tem compatibilização, que o cliente não tem projeto, se a gente também não fizer da melhor forma, né? Não trazer uma visão, né? Não trazer a tecnologia, não trazer os novos procedimentos e as melhorias para o nosso meio, né? Para o nosso entorno. Então, para o pessoal aí que está entrando aí no Estruturas na Prática, aí, que está em Estruturas na Prática, pessoal, compatibilização na cabeça, se não tem, olha para esse projeto. Se não tem coordenação, pergunta, tenta entender, porque, como a gente sempre fala, né? Se você não resolve agora, vai ser cobrado lá na frente. Então, lá na frente, o problema vai vir de uma forma ou de outra. Seja seu cliente, seja para você, seja para o seu cliente. E o que a gente quer é ver o cliente feliz. A gente quer ver o cliente se ferrando, né? A gente não quer ver o cliente tomando, errando para aprender. A gente quer estar Exatamente. aqui como profissional de engenharia para dar as melhores soluções para os nossos clientes. Eu acho que é isso, Nivaldão. Valeu, Arthur. Sim, ó, pessoal, o Arthur entrou aqui com o perfil pessoal dele, então se vocês clicarem ali vai estar Arthur. Mas se vocês quiserem seguir a Verdade. Otus, agora que tu viu, Agora que eu vi, cara. Nossa. se quiserem seguir a Otus, no meu. Eu vou postar agora, essa live vai ficar salva, então eu vou salvar ela ali, vou marcar a Otus. Mas no post que foi antes desse também, hoje de manhã eu postei ali falando da live que ia ter e tá marcada a Otus ali, então é só clicar ali, tem a Otus marcada em vários posts ali agora sobre as lives. E sigam a Otus, porque lá vocês vão aprender muito também de coordenação e compatibilização. Vocês vão ver esse caminho das pedras na prática, né? Lá é na prática Show de também. bola. Isso é muito importante. Exatamente. Cara, eu sempre falo, sempre bato na tecla, que assim, ó, tem 1 milhão de cursos, 1 milhão de perfil de Instagram aí que tenta ensinar e tal, de pessoas que não fazem. Então, a gente vê muito perfil de pessoa que quer te ensinar a ser calculista sensacional e o cara não faz um projeto estrutural.
A pessoa que fala de BIM, mas não compatibiliza um projeto, não tem nem escritório, não faz nada. Então é importante a gente se cercar sempre de boas referências, de pessoas que realmente vivem disso. Porque quando tu vive disso, tu transborda isso. Então eu vivo de estruturas, eu transbordo estruturas, eu só falo de estruturas. E daí eu vou Perfeito. falar do que eu vivo, né? Eles ali da Perfeito. Otus, eles vivem de compatibilização, de coordenação, vivem do BIM. Então eles transbordam isso. Então se vocês forem ver nos posts deles, tudo lá, é só BIM, exatamente, e mostrando como é que tem que ser. Então por isso que eu digo, sigam aí a Otus para vocês poderem aprender um pouquinho mais dessa área aí que é sensacional também. Show de bola. Obrigado, Valeu! Nivaldo. Obrigadão, Tchau, tchau, Arthur. pessoal. Obrigado a todos que estão aí. E lembrando que amanhã a gente tem live ainda. Amanhã, né? Temos a semana toda. A live de amanhã é com o Henrique Bosco. Ele é especialista em engenharia diagnóstica. E a gente vai falar na live de amanhã sobre a relação da durabilidade com a estrutura. A norma 15575, que é de desempenho, que a gente nem comentou aqui, mas tem a questão das paredes, parede mais grossa, daí as estruturas têm viga mais grossa, porque as paredes precisam ser mais grossas nas divisas e tal. A gente vai trazer essa Perfeito. relação de durabilidade 15575 com a 6118. Qual que é a interferência entre as duas, né? O que a gente deve fazer. Beleza? Um abraço aí a todos, obrigado pela Um abraço a presença. todos. Até amanhã às 14 horas. Tchau, tchau. Valeu.